Fala pessoal, vamos começar o nosso bate-papo com o psicólogo Dr. João Rodrigues e o nosso coach Paulo Cota. Primeiramente, meu muito boa tarde a cada um de vocês. Agradeço de coração estar presente aqui e o que eu puder contribuir, não só nesse momento que nós estamos aqui, até fora dele, vocês podem ter certeza que eu vou fazer com o maior carinho, com maior atenção. Eu me chamo Paulo Cota, eu tenho uma empresa de consultoria e treinamentos aqui no centro de São Bernardo do Campo. Eu sou Master Coach pelo Instituto Brasileiro de Coach e sou analista comportamental também. E já atuo já há alguns anos aí. Eu ia falar que eu tinha até cabelo preto, mas nem cabelo eu tenho mais. Então vamos deixar essa parte para um outro momento. E assim, dando início aqui à fala, que o senhor Enilson fez os primeiros questionamentos, acho que desde sempre, isso historicamente, nós, homens, e isso tem um dado estatístico, até eu fiz questão de levantar, que 72% dos homens, assim que se aposentam, logo ou ele adoece ou ele morre. Diferentemente das mulheres, que a mulher, independente se ela aposentar ou não, a vida dela não para, né? E nós homens, por nós não termos aqui, não pensarmos de repente num plano B, é o que leva, Enilson, esse desespero, e normalmente voltado mais ao sexo masculino do que às mulheres, desse desespero, o que eu vou fazer agora? Eu acho que a maioria de nós aqui, nós fomos criados e treinados, eu não queria usar a palavra adestrados, mas os nossos pais falavam assim, deu 15 anos, se vira. Vai para a rua, vai trabalhar, vai empreender, vai fazer o teu negócio, e de repente, no estalar de dedos, nós nos vemos dentro da nossa casa, confinados, com eu não sei se eu posso classificar assim, com uma ordem assim, você não pode sair, você tem que ficar isolado, você tem que ficar de resguardo. Isso aí gera um impacto emocional, um impacto mental, e eu vou até mais além, dá aquele sentimento da inutilidade. E o sentimento de inutilidade, quando ele aflora na gente, a gente fala assim, puxa vida, tudo que eu sei fazer, tudo que eu me propus a fazer, de repente me disseram assim, você não vai mais fazer isso. Você não pode fazer isso. Então, como lidar com essas situações? Ou melhor, é uma situação única, mas que tenha assim, um efeito múltiplo no seu dia a dia. Seja como pai, como empresário, como vizinho, a sua vida social, de repente você se vê numa limitação, e aí se você não tiver agora esse controle emocional para lidar com isso, realmente vai haver sim consequências, até eu, de uma forma respeitosa e jamais pejorativa, eu sempre falo, só para exemplificar com números, eu digo assim, que nós, depois dessa pandemia, nós vamos ter, sei lá, só para exemplificar, nós teremos 1.000 mortos de Covid e 10.000 por problemas mentais, por nervosismo, por estresse. Aí a grande pergunta é como fazer? Como lidar com isso? É claro, cada caso é um caso, cada pessoa reage diferente. Eu sempre, nos meus atendimentos, eu digo assim, pessoas distintas, tratamentos distintos. Eu não posso dar o mesmo remédio para o Everton e oferecer para o seu Emilson. Não. É analisar caso a caso, pessoa por pessoa, e aí direcionar de uma forma mais assertiva, mais produtiva, nesse momento assim eu não sei se eu posso dizer, Nilson, que nós estamos assim desesperados já. Olha, eu diria para você que eu ainda não cheguei, já beirei, mas eu já conheço gente que está desesperada. Uhum. Eu percebo claramente alguns amigos meus, sejam eles do nosso segmento de negócios ou até de outros, que o cara está numa situação de revolta.
ele se sente revoltado, entendeu? E aí, sem querer discutir, pelo amor de Deus, eu acho que talvez fosse até um negócio muito, vamos dizer assim, que desse um ibope, uma audiência muito grande se a gente transformasse o nosso fórum num fórum político, mas eu queria insistir para que a gente não caia nessa vala, porque eu acho que essa discussão já está saturada, mas sem querer entrar nesse mundo, tem gente que começa a jogar a revolta para cima de todo. Quer dizer, a culpa do coronavírus é de A, é de B, é de C, é de quem quer fechar, é de quem quer sair, é do presidente, é do ministro, é do cara do Supremo, é do cara de não sei de onde. E no fundo, alguém vai ter que sair culpado desse negócio. Mas eu diria para você que tem gente que já saiu do ambiente, vamos dizer assim, de descontrole e já entrou num caminho mais profundo de revolta. Eu queria ouvir do Dr. João se ele concorda que isso é uma síndrome do macho provedor. Concordo, sim. Essa irritabilidade, né, essa instabilidade que nós estamos vivendo hoje pode desencadear, sim, vários problemas psíquicos. Né? Uma questão cultural é que o homem sempre está lá fora. Ele sempre traz as coisas para dentro. Hoje ele está restrito. E, obviamente, que isso desencadeia o quê? Uma angústia gerada por uma ansiedade. E essa ansiedade nada mais é do que uma preocupação muito grande. O indivíduo ele acaba extrapolando essa irritabilidade, essa ansiedade, esse medo, essa preocupação. E agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou prover tudo isso? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ficar em casa. E aí, o que eu faço? Pode desencadear outras patologias? Pode. Se tiver a probabilidade de um esquizofrênico, de um transtorno obsessivo-compulsivo, isso desencadeia. Cada caso é um caso e tem que ser estudado de uma forma muito delicada. Não é que a gente vai diagnosticar um indivíduo que tem ansiedade, que ele vai gerar uma outra doença. Pode ser que a gente chama de comorbidade. Em função de tudo isso, essa diversidade, o que nós temos que adquirir agora? Esse equilíbrio emocional, que é a capacidade de se manter estável diante dessa diversidade, a diversidade, que a gente chama de resiliência. E as pessoas não estão sabendo lidar com isso. Ficar dentro de casa preso, ter esse isolamento social é muito difícil, é muito complicado mesmo. E a gente vai ter que começar a se adaptar a isso, porque a gente não sabe quando vai terminar tudo isso. E as pessoas estão preocupadas. Então, eu tenho que cuidar de casa, eu tenho que cuidar da esposa, eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho que me alimentar, tenho que alimentar meus filhos. E aí ele se vê numa condição muito restrita. A ansiedade, ela vem. E pode desenvolver a questão da depressão, que muitos indivíduos já até se suicidaram por conta disso. Esse isolamento fez com que essa pessoa se destacasse mais pela questão da depressão. Isso é um problema sério em relação à saúde pública. Legal. Eu teria uma outra provocação para vocês, e aí deixo ainda no Dr. João, depois ele passa a bola para o Paulo, que é o seguinte. Como é que a gente lida com isso? Quais são os escapes que a gente consegue? Eu sei que, em tese, todo mundo poderia fazer um tratamento, muito embora imagino que vocês já devam estar fazendo tratamento à distância, porque a gente aprendeu a fazer tudo à distância agora, né? Eu só não aprendi a ir no banheiro à distância, mas o resto eu já aprendi tudo. Tudo eu já faço à distância, menos ir no banheiro. Mas daqui a pouco eu aprendo. Depende, se o banheiro for longe. Mas como é que a gente se previne disso para ver se a gente não cai nessa depressão ou ver se a gente não cai nessa situação de revolta ou de angústia de um tom maior? Na verdade, assim, o que eu estou falando é de um equilíbrio emocional, né? A capacidade de se manter equilibrado. Arrumar algumas atividades em casa, como ler um bom livro, fazer algumas atividades que até então não fazia. Então, buscar algumas estratégias para se livrar dessa condição de depressão, de tristeza, na verdade. Porque tudo começa com tristeza. E essa tristeza prolongada por muito, muito tempo, ela vai gerar uma depressão.
Então, arrumar algumas estratégias, até o que você não fazia anteriormente, começar a fazer. Opa, peraí, eu vou explorar um YouTube aqui. É como o senhor falou, se eu for buscar lá atrás situações do problema financeiro, então se eu for buscar lá atrás, isso eu já conseguiu se distrair. Tentar buscar alguma coisa nesse sentido, para que essa mente não fique tão bloqueada. Legal. Paulo, manda a bola aí, chuta a bola. Deixa comigo. Bom, eu vou só engordar a sua fala, Nilson, porque é o seguinte, inclusive, eu tenho uma cliente minha, uma paciente minha, que ela já está entrando com todos nós na terceira semana de home office, e ela falou assim, eu não estou mais aguentando, Paulo, isso aqui não é vida, eu gosto de sair, eu falei para ela assim, e divido com vocês, e eu não estou sendo antiético, nada, é mais para fins didáticos mesmo. Eu falei para ela assim, Renata, o mundo não será mais o mesmo pós-Covid-19. A forma com que todos nós fazíamos as nossas vendas, os nossos negócios, as nossas tratativas, foi como você colocou, Enilson, vai ser... Já vinha numa crescente, agora a linha de tendência tende a aumentar e muito, que todos os nossos negócios, reuniões, palestras, treinamentos, vendas, vai ser feita de forma online. Paulo, mas e se eu não me adaptar? Infelizmente, e hoje eu falei num outro atendimento que eu estava, é um caminho sem volta. Sabe? Vai haver sim, não é uma mudança radical, não é um momento, isso vai acontecer no estalar de dedos, mas eu acredito que é uma readaptação, é uma adequação que cada um de nós vamos ter que sofrer, e toda mudança ela vem acompanhada de dor. Não existe mudança que não haja dor. Não tem como. Você pode pegar qualquer esporte que você fizer, qualquer profissão, no começo, é como eu dou esse exemplo assim, para tirar um carro da inércia, precisa de quantas pessoas para empurrar? Às vezes 6, 5. Só que depois que ele embala, você chama uma criança com uma mão, ele empurra. Eu acho que fazendo esse paralelo, nós vamos viver isso. Aliás, nós já estamos vivendo. Para nos tirarmos da inércia, e mesmo porque eu acho que todos nós aqui, eu não sei, talvez o Heron ali, que me soa ser mais novinho, já nasceu já com um videogame na mão, alguma coisa assim, mas acho que a maioria de nós, e eu me incluo nesse pacote, que conheceu a internet já com seus 25, 30 anos, é um momento que eu falo assim, ó, e eu peço a todos vocês, até que neurologicamente falando, nunca diga que eu estou vivendo um momento difícil. Eu estou vivendo um momento desafiador. Sabe? E isso, a neurociência, se você coloca, você chama essa dificuldade para você, aí realmente ela pode acontecer. Como isso é até bíblico, né? Nós não falamos que a palavra tem força. Se eu disser eu estou ferrado, eu estou mal, eu estou em dificuldade. Não, eu estou vivendo um momento desafiador. E como todo momento desafiador, eu também vou superar mais essa barreira. É um momento de reflexão, né? Exatamente, doutor Marcos. É difícil, mas não é impossível. Eu posso até envergar, mas eu não vou quebrar. Agora, como sair desse atoleiro? Como o doutor Marcos comentou, até uma pergunta que eu faço uma provocação para vocês. Do que vocês estão se alimentando? Do que nós nos alimentamos? Seja ela de música, de texto, de vídeos, de TV. Primeiro fazer aquele filtro. Isso agrega na minha vida? Isso não me agrega? E sabe, começar a filtrar tudo isso e começar a agir
assim, em função, direcionando a sua energia, o poder do seu pensamento positivo nas coisas que realmente agregam valor para a sua vida. Acho que o Everton quer fazer alguma pergunta. Por favor, Everton. Bom dia, Paulo. Você fez uma pergunta aí do que nós estamos nos alimentando, né? Eu vou até fugir dessa parte de notícias que nós somos bombardeados com notícias catastróficas, com algumas outras do outro lado, muito otimista, fora de uma realidade. Até a gente fez esse comentário hoje de manhã, numa live que a gente teve. Mas eu queria uma dica sua aí, se você puder, porque a gente acaba se envolvendo emocionalmente com outras pessoas. Dá um exemplo aqui. Eu vi parceiros nossos aqui que ficaram muito nervosos. Eu nem esperava, assim, mais tranquilidade de alguns, tá? Alguns surpreenderam também com equilíbrio e tal, mas muitos ficaram muito nervosos com essa situação, que eu esperava realmente dos caras. Eu tinha uma imagem mais equilibrada deles. E, por essa razão, a gente acaba se envolvendo também e sendo contagiados, não pelo coronavírus, mas por esse sentimento, né? Acaba nos contagiando também negativamente. Eu até tomei algumas decisões aqui que depois eu tive pensando aqui, voltei atrás como entidade representativa, baseado nas necessidades exageradamente expostas por alguns, né? E a gente, como entidade, a gente tem que saber lidar principalmente com o governo, deixar sempre uma porta entreaberta para você manter sempre o diálogo, você não pode fechar portas. Sim. E, assim, como é que você falou do negócio, a questão de se alimentar, com o que é que você está se alimentando, com o que é que você está alimentando sua mente, né? Mas o nosso relacionamento diário é com pessoas que vêm chorar, né? Nós não somos psicólogos, não somos coach, né? Nós somos empresários. Então, a gente, de certa forma, o que é que você indica? Assim, rapaz, a gente aqui tem, de certa forma, está contagiando o outro e não nos deixarmos ser contagiados pelos outros, né? Eu queria algumas dicas nesse sentido, se você puder dar para a gente, por favor. Sim. O que você falou é bastante importante, Everton, porque você tem que se colocar numa posição, você tem que se blindar, e acho que é essa a resposta que todos nós estamos procurando. Como que eu vou me blindar? Porque é o seguinte, você, empresário, você é um livro aberto, você não escolhe quem que você quer atender. Vai entrar um pequeno chorão, um médio chorão e um grande chorão, e você vira assim, eles te bombardeiam. Se você atende 10 pessoas por dia, 10 pessoas com nível alto de ansiedade, excesso de futuro, depressão, excesso de passado, quem adoece é você. E nesse momento, o que tem acontecido muito é o seguinte, as pessoas, a necessidade de querer ser ouvido, Everton. Isso tem, assim, pego muito. Agora, o que se fazer para blindar, aí é o poder das águas. É você navegar, dentro, vamos chamar assim, de frente para essa pedra, desviar e saber ter, assim, não é fácil, não é tarefa fácil. Como você falou assim, pô, eu sou empresário, eu não sou psicólogo, eu não sou coach. Mas, assim, sabe aquele, vamos tomar um cafezinho? E ter uma bagagem, que eu falo assim, ter uma poupança aqui de coisas positivas para você colocar e, de repente, reverter o pensamento daquela pessoa. Por exemplo, eu chego aqui, ô, seu tudo bom, não sei o quê. Aí você pergunta, como é que você está, Paulo? Não, porque o governo, porque o Bolsonaro, porque o Lula, não sei o quê. Você fala, meu Deus, assim, a priori, você fala assim, vamos tomar um cafezinho? Vem cá. Eu vou te falar. E aí vai do seu repertório você criar um repertório positivo. Isso depois até eu disponibilizo material, se vocês quiserem. Dentre os 12 pilares que comandam a nossa vida, que faz com que a nossa vida gire em abundância, ter assim, recurso linguístico, recurso neural entre família, lado social, intelectual, financeiro, tudo no sentido positivo, para de repente é como se fosse um antídoto para você combater essa pessoa que de forma inconsciente, porque conscientemente ela não faria isso, e ela começou a falar
coisas assim que não agregam, que vai te deixando assim para baixo, é a capacidade de você arremeter e falar para ela assim, e como é que está a sua família? Puxa, me fala, quantos anos você está? Ah, eu estou com você. Pô, mas você está bem. Você mostrar para ela de forma verbalizada o quanto ela está bem. Porque às vezes as pessoas perdem a noção das coisas boas e mágicas que acontecem na vida dela. E eu sempre falo isso para os meus pacientes. Às vezes a pessoa chega aqui estressada e fala assim, o que te deixou estressado? Não, porque eu vi o Bolsonaro bater boca com Dória, não sei o quê. E quanto tempo durou isso? 2 minutos. Tá, você dormiu 8 horas. Dentro dessas 16 horas, 2 minutos derrubou 15 horas e 58 minutos? Não pode ser. Sabe? Você começa a mostrar, essa é uma habilidade que aí você pode entrar em várias esferas. Tudo bem, nós estamos isolados. Como é que está a sua esposa? Você já tem netos? Você tem sobrinho? Como eles estão? Não, eles estão bem, a minha esposa está bem. Ele mesmo, você faz perguntas mágicas para ele mesmo dar resposta de sabedoria e ele vai mostrar para você. Não tem aquelas conversas que nós temos assim, que a pessoa fala assim, caramba, Everton, conversei 5 minutos com você, eu estou mais aliviado, porque você mostrou para ele que, mediante todo momento difícil, às vezes a tempestade não vem só para te derrubar, mas ela vem também para limpar e mostrar que o seu caminho existe e tem uma saída. Mostra para ele, intelectualmente, qual foi o último livro que você leu. Pô, eu vou te indicar um livro bacana que eu li, isso que vai te ajudar. Lado social. Você já ligou para sua mãe hoje? Faz quanto tempo você não liga para tua mãe? Você não pega aquele telefonema inesperado e fala assim, mãe, muito obrigado. Parte do homem que eu sou hoje, eu devo à senhora, eu devo ao senhor. Vamos falar até para nossas esposas, falar assim, olha, você não serve para nada, mas eu não sei viver sem você. Muito. Você mostra para a pessoa que... Lembra daquele filme da guerra que tinha um italiano que agradava o filho dele? Teve um filme há muitos anos atrás, eu não me recordo agora, ganhou até Oscar de melhor ator. É essa habilidade, Everton. E assim, acho que o Dr. João falou aqui, vida bela, né? La bela vida, alguma coisa assim. Doutor João, acho que é a Bela Vida ou a Vida Bela, é alguma coisa. A Vida é Bela, eu acho que é, não lembro. Mas eu queria fazer uma provocação para o doutor João aqui, que é o seguinte: me parece que assistir televisão agora virou um contador, uma maquininha de contar desgraças. É quantos morreram, quantos se contaminaram, quantos leitos estão faltando para serem ocupados, quantos caixões, aí sai daqui e vai para a Espanha, quantos morreram na Espanha, quantos foram contaminados, aí quanto foi o desemprego de não sei de onde. Me parece que assistir TV hoje em dia é uma sessão de tortura psicológica. É isso mesmo, doutor João? É isso. Na verdade, assim, uma aluna fez essa mesma pergunta hoje. Eu falei, a melhor forma que você faz é assistir desenho. Mas como? Assistir desenho. Se você for buscar essas condições negativas, você vai ficar doente. Busca uma outra alternativa no canal. Se você gosta de assistir televisão, busca uma outra alternativa. Eu tenho um exemplo, claro, eu não quero ficar ouvindo Cidade Alerta, Brasil Urgente, só fala disso. É Covid-19, é Covid-19. Aí eu vou lá no Canal Vivo e fico assistindo a escolinha do professor Raimundo. Isso me alivia? Alivia. Pelo menos não estou pensando. Eu sei o que está acontecendo lá fora. As pessoas não precisam estar reforçando isso na minha mente. Isso fica impregnado na gente. Então, foi o conselho que eu dei, foi a forma, uma estratégia que eu dei. Foi o que o Dr. Paulo falou. O equilíbrio emocional está extremamente ligado ao autocontrole. Nós sempre, isso de décadas, o ser humano tem essa tendência de jogar a culpa no outro. Sempre está jogando a culpa no outro. Porque ele não sabe lidar com a sua própria frustração. Ele não faz uma questão de si mesmo. Opa, peraí. Será que eu tive uma autocrítica em relação ao meu comportamento hoje?
por que eu não escutei tal fulano? Por que eu cheguei tão agressivo? É em função da ansiedade. As pessoas hoje são muito imediatistas, elas querem as coisas na hora, e não é bem assim. Se as pessoas tivessem um equilíbrio, as coisas poderiam ser muito mais tranquilas. É difícil? Lógico que é difícil. Você tem que aprender a lidar com tudo isso. E, mais uma vez, eu falo que é a questão da resiliência, que a população talvez nem acaba desconhecendo essa palavrinha. Eu queria fazer já uma chamadinha, desculpa, queria aproveitar só essa deixa para fazer uma chamada do seguinte. A gente propôs trazer alguém para conversar conosco, e a gente vai anunciar, o Jorge, o Mussa aí vai anunciar, que é justamente para tratar de... E quando começar a sair, as pessoas a saírem de casa, os negócios voltam a acontecer, o que eu vou fazer? Então, a gente vai fazer uma chamadinha, né, para o de amanhã. Mas tem uma coisa interessante que me parece que eu estou trazendo aqui na mente, que é o seguinte, né? Quando a gente era criança, a gente brincava de vários jogos, e vários jogos inibiam as nossas habilidades. Então, você às vezes fazia jogo onde você estava vendado, às vezes você botava um saco nas pernas e tinha que correr com um saco nas pernas, às vezes você tinha que ir por um determinado lugar onde não era permitido. Então, assim, me parece que hoje, obviamente que é um negócio muito grave, mas me parece que as pessoas que buscam a adaptação, que buscam encarar isso daí como, já que eu não consigo fazer de olho aberto, eu vou fazer de olho vendado, ou já que eu não consigo correr normalmente, eu vou correr, vou começar a treinar a correr com um saco de dormir. Ou seja, conviver com as novas situações, né, me parece que isso é uma alternativa, e é interessante porque hoje eu passei um tempo fazendo uma reflexão, né, e ainda me preparando de novo, Everton, para participar do seu evento. E assim, tem tanta coisa, rapaz, que eu falei assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, assim, me parece que a criatividade está em talvez você voltar lá para trás e tentar ver numa situação onde você foi inibido de fazer alguma coisa porque era totalmente proibido, porém era só a regra do jogo. Será que é por aí mesmo? Eu acredito que essas regras, ela cada vez mais, hoje, né, assim, ela está muito mais valorizada, né? Hoje, infelizmente, né, principalmente o nosso adolescente, ele não tem essa oportunidade que nós tivemos antigamente. Se você dá algo para ele criar, ele não vai criar, porque ele não aprendeu coisas que nós aprendemos. Por quê? Em função dessa selva de pedra, eles ficaram restritos a tudo isso. E aí não usa a inteligência, não usa o raciocínio, não usa a memória, que é a função cognitiva. E aí fica restrito nesse sentido. E eu vou mais além ainda. Quando acabar tudo isso, sendo bastante otimista, as pessoas vão continuar ficando paranoicas ainda, viu? Isso não vai acabar, não. As pessoas vão ficar um pouco mais apreensivas. Será que eu posso cumprimentar? Será que eu posso beijar? Será que eu posso sair na rua? As pessoas ainda vão continuar, depois que passar tudo isso, até se adaptar novamente, vai demorar um pouco. Não vai ser da noite para o dia, não. Espero que é isso aí, doutor Paulo? Sim, eu concordo plenamente com o doutor João. Resumidamente, Enilson, é o momento de nós fazermos uma reforma no nosso interior e reaprendermos a lidar com esse mundo novo que está se despertando, que está literalmente se despertando diante de nós. E de novo, reforço a tese. Não seremos mais os mesmos. Sabe? Mas isso não de forma pejorativa, jamais. Isso não significa que nós nos apequenamos, mas muito pelo contrário. Olhar assim, em vez de eu olhar esse momento que nós estamos vivendo e chorar, é olhar para ele e falar assim, qual é a oportunidade que eu tenho de aprendizado disso tudo que nós estamos vivendo? O que eu aprendi com tudo isso, né? Exatamente. E com tudo isso. Então, eu vou pegar as coisas boas que eu aprendi e vou lançar lá para fora.
Exatamente. Legal. Garotos, vocês têm perguntas para os nossos mestres aí? E mesmo Só não... só vou fazer a defesa do Paulo aqui, que eu não nasci no videogame não, viu, Paulo? Eu sou daquela brincadeira de rua, viu? Não, então, é que você tá mais novo aí, rapaz. Você tá mais... Graças a Deus. Então, depois você precisa passar para nós a fórmula aí como é que chama, do negócio que você tá tomando aí, rapaz. Não, mas eu acho que creio dos que estão aí, graças a Deus, estão com 40 anos mesmo. Não sei se alguém tem a mesma idade que eu, mas já nasci naquela brincadeira de rua mesmo, graças a Deus. Que bom. Mas, viu, Enilson, e doutor Paulo e doutor João, é como o Everton estava falando, né? Nós que somos presidente das entidades, né, Everton? E Enilson sabe muito bem disso. Nós somos muito cobrados. Todos querem que nós possamos fazer alguma coisa e nós fazemos. Só que muitas coisas para conseguir, que nem muita gente que quer abrir a loja, que temos que dar um jeito, fazer isso, fazer aquilo, mas é muito difícil, né? Então, o senhor falou que tem aí um material, né, que pode nos entregar para que a gente possa nos ajudar a resolver esses problemas. Eu agradeceria muito, viu, doutor Paulo? Sim, sim. E até me proponho até mais, viu, senhor Elídio? Por que não nós fazemos um grande laboratório? Todas essas pessoas que vêm procurando a todos vocês, dizendo assim... Pô, e é claro, o olhar é assim, né? Eles acham que o senhor tem a fórmula mágica para tudo, né? Só que, assim, é plausível que nós entendamos os momentos de desespero deles e, assim, como o doutor João colocou, a gente quer uma pessoa que responda os nossos anseios. E nesse momento, a gente não tem resposta para tudo. Não tem como. Eu não consigo resolver, mas eu consigo amenizar. E como fazer isso? Nós podemos propor que eu faça uma palestra sobre inteligência emocional de forma online. Hoje nós temos ferramentas que podem abranger até 300 pessoas no mesmo momento. Isso eu faço assim com o maior carinho, com a maior atenção, sabe? E nós vamos falar de comportamento humano, como que cada um reage. Se eu virar para o senhor e falar assim, e aí, tudo bom? Pode ser que o Enilson interprete esse oi, tudo bom? O Paulo está nervoso. Você viu o jeito que ele falou? E o senhor fala assim, não, é o jeito dele, ele está normal. Como lidar? É verdade. E se nós conseguirmos trazer, e isso é muito legal. Eu me proponho não só oferecer o material, mas como também deixar ele de forma mais didática e também fazer aqui, nós podemos fazer uma palestra sobre inteligência emocional entre 1h e com material bem enriquecedora, que, como eu disse, Paulo, tudo bem, a palestra é legal, resolveu o meu problema? Não resolveu, mas aliviou, abaixou o nível de tensão, trouxe serenidade para quem ouviu e, com certeza, eu sempre falo uma coisa, doutor Elídio, uma mente expandida jamais volta ao seu estado normal. É fazer com que as pessoas saiam dessa zona de conforto mental e venham para um outro patamar de alívio de uma forma mais saudável. Perfeito. Muito bem. Vamos ver isso daí sim, né, Enilson? Então, Elídio, você trouxe uma coisa interessante para o nosso debate aqui, que é o seguinte, né? A gente está falando de um grupo de presidentes de associação que, entre outras coisas, tem a responsabilidade de liderar alguns processos, né? E muitas das vezes, as pessoas, no seu processo de ansiedade, eles depositam nas nossas mãos tarefas que não necessariamente estão sob o nosso controle ou estão sob a nossa... nós não conseguimos, nós não temos autonomia para fazer isso, né? E aí, eu acho que o primeiro passo, e eu queria ouvir um pouco do Dr. João sobre isso, que é assim, como é que a gente vai buscar a compreensão necessária sem que a gente se irrite ou, eventualmente, sem que a gente rejeite esse chamado, né? Onde é que a gente vai buscar essa resiliência para dizer assim, olha, o desejo seu
não está na minha mão resolver. Como é que a gente faz isso, doutor João? A gente tenta mostrar, né, algumas estratégias. Né? A gente dá um caminho para ele escolher. Ele quer isso ou ele quer aquilo. Ele quer o pessimismo ou o otimismo. Então, a gente dá esse caminho para ele começar a refletir em cima disso. Refletir em cima do que ele está fazendo e do que ele vai fazer no futuro. É trabalhar bem essa questão da autoestima dele. Porque ele sempre vai cobrar o outro, né? Ele vai ficar um pouco fora disso. Ele quer uma resposta para ele naquele exato momento. É trabalhar como o doutor Paulo falou. Escuta, como é que está a sua vida hoje? O que você quer para o seu futuro? E assim a gente vai tentando construir uma nova perspectiva de vida. Perfeito. E ele faz uma reflexão em cima disso. Sim. Porque, como eu sempre falo, Enilson, e semana passada eu usei essa frase com 2 clientes. Foca naquilo que você quer, não naquilo que te desagrada. Sabe? Depende muito aonde que você vai colocar a sua energia. A sua... Infelizmente, eu vi até o nosso ministro Mandetta falar assim, o que vende, Enilson? Que o Sérgio Moro traiu a esposa, que o Bolsonaro bateu a moto, que o Bolsonaro cumprimentou a menina, depois passou a mão no nariz, depois deu a mão de... É muito desafiador fazer com que as pessoas falem assim, ó, foca naquilo que te agrada, naquilo que te dá prazer, naquilo que deixa a sua vida um pouco melhor. Esquece. Acho que é o primeiro exercício. Sabe? De novo, eu volto naquela questão que o seu Everton tinha me perguntado. Você está se alimentando de quê? De coisas boas ou de coisas ruins? Não tem como, não tem como. Se você se alimentar, se você se deixar contaminar por esse momento trágico que nós estamos vivendo, faz ao inverso. Se apropria dos momentos mágicos, das coisas boas, lendo um bom livro, tendo boas conversas, valorizando. Esse momento até de isolamento está sendo interessante para nós, o quanto eu tenho valorizado as pessoas que estão ao meu redor. E com certeza, acho que a partir, desde quando nós iniciamos, 23 de março, que aí vem assim a oportunidade, a riqueza do negócio. Depois dessa pandemia, com certeza, todos nós temos que sair um pouco mais forte, um pouco mais disciplinados, com um projeto novo, um novo modelo de pensamento reinando a nossa vida. Se isso não aconteceu, eu até costumo dizer, não te faltava tempo, faltava disciplina. Sabe? Porque hoje tempo é o que nós mais temos. O que eu vou fazer com esse tempo? E eu sempre digo uma coisa nas minhas palestras, quem tem tempo é rico. Agora, aquele que sabe usar é milionário. E como que você está usando ele? Eu vou me alimentar do quê? Deixa eu pegar esse gancho, porque assim, recentemente nós tivemos um bate-papo aqui, onde numa parceria com um dos portais que operam no nosso mercado, a Fenalto fez uma parceria para disponibilizar treinamentos focados no negócio de veículos online e gratuitamente. A minha pergunta, que não é uma pergunta para ser respondida aqui, mas é uma pergunta de reflexão, que é assim, quem pegou esse treinamento, acessou para dar uma olhada, para ver se isso realmente é legal? Porque se está sobrando tempo, se a gente está preocupado com o nosso negócio, se o nosso negócio vai voltar em algum momento, né? Será que se eu tiver mais bem preparado para quando ele voltar, eu vou fazer melhores negócios ou vou fazer mais negócios? Eu vou estar em alguma posição versus o meu concorrente numa posição privilegiada? Se tudo isso é verdade, por que eu não uso o meu tempo para aprender um pouco mais sobre como fazer melhor o meu negócio? E às vezes a gente oferta esse tipo de treinamento online. Está todo mundo em casa, de graça, está todo mundo sem grana. Então, está sem grana, é de graça.
não posso ir, não precisa, é em casa, é só ligar e entrar. Será que a gente está pensando nisso? Será que a gente só está preocupado em saber quantas mortes, quantos leitos, quanto não sei o quê? Ou eu quero me preparar para fazer o meu negócio funcionar melhor logo que ele volte, né? Que bom essa. Muito bem lembrado, Enilson, muito bem lembrado, é isso mesmo. Temos que procurar nos informar mais, como nós temos feito com esse fórum, né, eletrônico que nós temos feito, trazendo essas pessoas maravilhosas para nos ajudar, para trazer informação. E aquele curso é muito importante. Você foi muito feliz em lembrar isso daí. Muito bom. Parabéns, Enilson. Só lembrando, é a Garagem do Conhecimento, www.garagem do Conhecimento. Você acessa e você tem, se eu não me engano, os primeiros 34 cursos que estão disponíveis são 34 cursos gratuitos. Depois, se você quiser se aprofundar em um outro e tal, aí você pode até eventualmente comprar. Mas esses 34 estão à disposição e é de graça. Enilson, você me fez lembrar, uma fala sua se me arremeteu à minha quinta série. Quando garoto, a professora reuniu lá, não, agora vocês estão na quinta série, agora é um outro momento, agora é um professor para cada matéria, e ia ser escolhido como é que chama aqueles garotos de pequeno aprendiz do Banco do Brasil. E naquele momento foi perguntado assim, olha, agora eu vou voltar bem lá atrás, hein? Quem aqui sabe datilografia? Pouquíssimos ergueram a mão. O que você acabou de mencionar, Enilson, é assim, com esse tempo que está me dando, o quanto eu estou preparado, porque é o seguinte, como dizia o meu saudoso avô, o saber não ocupa lugar. Ah, mas aonde que eu vou usar isso aí, Paulo? Uma hora eu vou usar. E assim, essa hora ela não avisa. Eu posso estar no meio de 100, 200, 300 pessoas e alguém perguntar, quem fala inglês? Tem um vendedor, tem um possível comprador aqui, ele veio comprar um carro de 300 mil, 400 mil reais. Só que ele fala só inglês. E ele não quer falar ele não quer falar por gesto, por mímica. E aí, quem que vai se destacar, Enilson? Quem que vai destacar, Heron? Seu Elídio, quem que vai se destacar? Aquele que usou da melhor forma o seu tempo. E ele fez valer, ele falou assim, eu tenho. E aí a gente sabe, né? Quem sai na frente, bebe água, limpa. O ditado já diz. Doutor João, se você quer complementar, fica à vontade. Eu acredito que todos nós aprendemos muita coisa nesse sentido. E, com certeza, a gente vai voltar melhor do que era. Porque a gente teve a oportunidade de fazer uma reflexão, de buscar mais informações, de buscar mais conhecimento. Quando a gente tem um conhecimento mais sofisticado, mais apurado, ninguém vai passar por cima. É um momento de a gente se destacar nesse exato momento. Foi esse momento que a gente teve da questão da reflexão. E nós vamos voltar bem melhor do que éramos. E parar a pensar e falar, nossa, eu não sabia que eu podia fazer tudo isso. Bingo! De você não acreditar em você mesmo. E saber que você pode fazer muito mais do que a gente estava fazendo anteriormente. Esse é o momento, né, da gente buscar mais conhecimento. E não Hoje nós aprendemos a dar valor às pequenas coisas. Essa que é a verdade. Exatamente, seu Elídio. Aquilo que eu não consegui ver na minha casa, eu estou conseguindo ver. Os livros anteriores, logo quando eu terminei a faculdade, eu comecei a reviver todos eles novamente. E hoje já tenho uma experiência muito grande de lavar louça, meu amigo. Antes eu não tinha. Hoje eu já tenho. Seu Elídio, seu Elídio, pegando a extensão da ideia do senhor, hoje eu gravei um podcast, e até já foi ao ar, eu falo, e nele eu até posso disponibilizar para que vocês ouçam, eu falo de como que tem crescido o número de pessoas, mais ou menos. E de repente, aquilo que nos agrada, eu falo isso durante o podcast, que eu nunca vi ninguém chorando porque não tem um navio, nunca vi ninguém chorando porque tem um avião,
mas eu já vi muita gente chorando e tem chorado bastante, porque às vezes, e são pacientes meus que vieram me procurar e falar assim, eu descobri que eu não tenho pai, eu descobri que eu não tenho mãe, eu descobri que eu não tenho irmãos. A gente só é pai, só é mãe, só é irmão, mas já virou parente faz tempo. Sabe? E isso aí, o que o senhor falou, descobrindo que as pequenas coisas, as pequenas ações geram resultados grandiosos, por que não dizer extraordinário? Sem dúvida, é isso mesmo. Muito bom. Fantástico. Perguntas, senhores? Os nossos especialistas estão aí. Quem que está agoniado de ficar em casa e tal, a hora é essa de pedir arrego, acender uma vela, fazer alguma coisa. Nilson, eu acho que o Férez está angustiado. Férez, faz alguma pergunta aí, meu amigo. Posso fazer eu uma pergunta antes do Férez? Não, pode. Férez. Manda ver, Siqueira. Depois. Pode ir, Siqueira, eu faço depois. Tá bom. Então, não, a pergunta que eu ia fazer é o seguinte: quando a gente começa a pensar na saída, né, vai ter um momento lá que vai sair, né? Hoje de manhã, na reunião que a gente estava tendo, a gente falou sobre o fato de que o mundo vive com esses desafios desde que é mundo, né? Na Bíblia começa lá com o dilúvio, né? Sim. Então, e quanta coisa não foi construída depois daquilo, né? Não tinha foguete para a Lua, não tinha telecomunicações, não tinha reuniões virtuais nem nada, mas teve dilúvio. E estamos aqui, então quer dizer que o que se fez depois deu certo, de alguma maneira, né? Uhum. E assim, quando a gente pensa nos empresários e no que a gente faz para viver, me parece que uma ferramenta que pode ser muito útil, que vai ser muito útil na saída, é a capacidade de observar o outro, né? Observar o cliente, né? Entender o que ele está precisando e como é que eu posso ajudá-lo, como é que eu me encaixo nele, né? E acho que isso são ferramentas que a gente pode usar sempre, mas nesse momento elas parecem ficar mais em evidência, pelo menos para mim. Essa é a pergunta. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente angaria essas ferramentas? Tá. Acho que o primeiro grande passo, o Elis mesmo, né? Sim. Acho que o primeiro grande passo, Elis, é você ter consciência, saber aonde você está. Acho que isso é como se fosse assim, o GPS da tua vida. Aonde que eu estou? E aí, quando você se localiza, você entra num processo de aceitação. Bom, peraí, beleza, eu já me localizei, eu tenho que aceitar esse novo cenário. Segundo os especialistas, aquele careca do Paulo Cota lá falou que agora é um caminho sem volta, talvez as redes online vão ficar cada vez mais fortes, e isso é uma realidade, é uma verdade, e aí você começa um trabalho do quê? De reconstrução e ressignificação. Aonde que estão essas ferramentas? Esse material que eu vou disponibilizar para o seu Elídio, acho que ele é de grande valia. Eu acredito muito nessa ferramenta. É o que nós chamamos de roda da vida. E aí vem a pergunta, eu até brinco assim, ó, eu estou aqui numa mesa aqui lisinha, e eu fazendo uma analogia, Elias, essa mesa é a nossa vida. Agora você pega um lápis e desliza sobre a mesa assim, ó. Você vai ver que com pouco esforço ele gira, gira, gira. Pode fazer cada um de vocês fazer esse teste. Agora pega uma caneta com uma tampa. Você vai dobrar, triplicar a força e ela vai se arrastar, ela vai entortar e ela não vai girar. A pergunta é, a sua vida está deslizando ou ela está se arrastando? E o que nós vamos fazer? São esses 12 pilares que eu trato, que eu quero dividir esse material com o seu Elídio, que ele trata de 12, um mapa de pizzas assim, o quanto disso, que nota eu estou dando, e depois eu vou formar a minha roda da vida, Elis, e eu vou descobrir com um questionamento, perguntas que eu faço e disponibilizo para vocês, qual é essa fatia dessa pizza que eu preciso tratar para melhorar a minha vida.
Isso é uma ferramenta extraordinária. Eu faço questão, e todos que quiserem passar, entrar online comigo, quiser dividir, talvez num outro momento, até fazer em conjunto, nós podemos fazer todos juntos, eu disponibilizo a ferramenta, mando via e-mail, e aqui nós vamos conduzindo, e você pode ter certeza, eu sempre falo assim, toda reunião, toda sessão tem que ter um plano de ação, e todo plano de ação tem que gerar um resultado. E eu tenho certeza, eu acredito demais que isso aí é muito valioso para que a gente vai dando aquela lapidada na nossa roda da vida para a gente girar e não se arrastar. Vamos lá, Féris, é você. Então, vamos lá. É o seguinte, eu queria fazer um comentário, fazendo um paralelo com a corrida de São Silvestre. Tá? A largada da pandemia foi dada. Certo? Sim. Estamos descendo a Brigadeiro, a coisa foi dada. Comparando com o que o Enilson falou, ele já tem muitos amigos, e provavelmente outros de vocês também têm muitos amigos, que já estão estourando, estão aqui, e a comida de São Silvestre, male chegou na metade. Tá? E nós estamos dando situações do início até agora. O comentário do Siqueira, a pergunta que ele fez foi para sair da São Silvestre. Já acabou o que nós temos que fazer. Os caras estão esbaforidos no chão, caídos, um jogado para cada lado. O que eu pergunto é o seguinte, a pandemia está vindo a São Silvestre, agora nós temos uma subida da Consolação, que é o que estão chamando de espiral. O que nós temos que fazer para nos manter lúcidos? Isso eu pergunto tanto ao Dr. Paulo como ao Dr. João. O que nós temos que fazer de agora até chegar no estágio que o Siqueira perguntou, até a saidinha? Tá? A gente sabe como está até agora. O que nós temos que fazer para nos mantermos equilibrados até essa saidinha? Por favor. Doutor João, o senhor quer iniciar ou eu posso? Eu falei no início que é a questão do equilíbrio emocional, né? Isso faz com que você consiga lidar com essa diversidade toda. Eu costumo dizer, em relação a essa questão da São Silvestre, que um corredor ele não vai treinar só 100 metros, ele vai treinar muito mais. Se ele for numa competição de 100 metros, ele não vai treinar só 100 metros, ele vai treinar quanto? Os 500. Então, eu tenho que me preparar para o que está vindo aí. E aí, tentar manter, mais uma vez, essa questão do equilíbrio emocional. E a chamada resiliência que eu havia comentado com vocês. Conquistar esse equilíbrio, a razão e a emoção, é um dos pontos-chave para alcançar o controle interno. Não tem como. Eu vou ter que arrumar algumas estratégias aí para tentar me equilibrar nesse sentido. E não deixar que o que aconteça lá fora me abater. E eu estou cumprindo as minhas regras, eu não estou saindo de casa, estou lavando as minhas mãos, não estou tendo contato, então estou me preservando. É dessa forma que a gente vai tentar conquistar algumas coisas. Ô, Faris. Oi. Faris, deixa eu te dizer uma coisa, até engordando aí a fala do Dr. João. Foi muito legal esse exemplo que você deu. Quando você está correndo na São Silvestre, tem pessoas que não estão torcendo por você. Isso aí é público e notório. O mundo competitivo faz isso. E é sadio. Né? Tem uns que torcem para o Corinthians, outros para Palmeiras, outros para Flamengo, outros para Ceará. Você vai se manter em pé, e sabe onde é que você vai tirar forças? Se observar quem que está no guarda-reio gritando o seu nome e torcendo para que você vá um pouco mais além, que você tenha força, que você sempre quando pergunta para um vencedor, quando ele fala assim, da onde você tirou força para você cruzar a linha de chegada de terceiro você ter ido para primeiro? Sabe qual é a resposta que ele dá, Fares? Assim, foi quando eu olhei a minha esposa, quando eu olhei o meu pai, a minha mãe, quando eu olhei a minha noiva, quando eu olhei os meus filhos, que juntos
parece que eles estavam me empurrando ali, eu saí da 4ª posição, da 5ª posição e cheguei em primeiro lugar, faltando 100 metros para cruzar a linha de chegada. Aí vem a pergunta. Oi? Referência, né? Exatamente. Quem são as suas referências? Aí a gente volta na base, Fares. Do que nós estamos nos nutrindo? Só para exemplificar, se eu sou um palmeirense, eu estou buscando que um corintiano bata a palma para mim, isso não vai acontecer. Não vai. E vice-versa. Então, assim, para evitar que eu caia no meio da prova e continue e cruze em primeiro lugar, do que nós estamos nos nutrindo? Quem são os grandes pilares que nos mantêm em pé? Seja a sua esposa, seja o seu pai, a sua namorada, os seus filhos. Sabe da onde que você está tirando essa força? Do que você está se nutrindo? Porque se você, como eu volto àquela questão, dependendo do jeito que você se alimenta, seja por vídeo, por notícia, pelo WhatsApp, você vai se ferir, você vai ficar... Até dou um pequeno exemplo, não quero me estender muito, mas eu estou à vontade, tá, pessoal? Estou à disposição de vocês. Vocês já viram aquela música? Essa semana eu dei esse exemplo. Se eu não me engano, quem cantava essa música era o Peninha, que ele cantava assim: eu tenho andado tão sozinho ultimamente, de cabisbaixa, beiçudo, bicudo, com o olhar caído, vejo a minha felicidade cada vez mais longe, alguma coisa assim. Do que você se alimenta? Se você se alimentar disso, é como diz o meu pai, quem planta vento, colhe tempestade. Então, vamos plantar flor. Até outro exemplo, mira na lua. Se você errar, você acerta uma estrela. Sabe? Essa é boa. Por aí. Uma música boa. Muito bom, muito bom. Eu sempre falei isso para minha mulher. Atirei na lua, acertei uma estrela. É isso aí. É isso aí. Pessoal, é super legal. Eu tenho a tarefa árdua aqui de tentar zelar pelo tempo. É importante deixar claro para vocês que o nosso encontro aqui, que é um encontro desde que começou na semana passada, é um encontro diário às 17 horas, onde a gente busca abordagens diferentes para que a gente consiga superar isso e sair dessa situação num posicionamento melhor, né? Em alguns momentos a gente teve abordagens econômicas, abordagens financeiras, abordagens técnicas, e nesse instante a gente está tendo uma oportunidade de ter um aprendizado e uma abordagem mais emocional, mais psicológica, porque as pessoas às vezes se esquecem que nós somos seres humanos, né? E a gente não vive, não se alimenta única e exclusivamente do nosso lado profissional. Se a gente não cuidar bem da cabeça, se a gente não tiver com a mente sã, o corpo vai padecer num determinado momento. Então é por isso que a gente resolveu fazer essa abordagem. Eu queria oferecer esse finalzinho aqui para que o Dr. João e o Dr. Paulo se despedissem com alguma mensagem especial para a gente, da gente superar esse momento e da gente chegar lá na frente crescido, maior e mais preparado. Doutor João, por favor, começa. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Aprendi muito hoje. Em função disso, eu vou falar alguma coisa em relação, mais uma vez, a esse estado emocional nosso. Com determinação e vontade real de mudança, é possível mudar completamente sua vida e conseguir alcançar seus objetivos e sonhos, despertando seu poder pessoal. Legal. Paulo? Opa! Mais uma vez, eu agradeço muito, senhor Nilson. Obrigado a todos vocês. Eu me disponibilizo a contribuir no que for necessário, com material, com palestra, o que for necessário para nós, a grande capacidade nossa de transformar veneno em antídoto, eu não vou fazer esforço para que isso ocorra. E
desconectar de todos vocês aí. Eu espero verdadeiramente que, se nós não resolvemos todas as questões nessa 1 hora, mas uma pequena semente foi plantada. Algo novo bateu e falou assim, puxa vida, aquilo que o Dr. João falou, aquilo que o Paulo Cota falou, mexeu comigo. E se mexeu, corre para o espelho e fala coisas boas para você. Saúde, fé, esperança. Eu envergo, mas eu não quebro. Que pode ventar e pode bater, mas com o poder de Deus, com a minha determinação, com a minha vontade, eu vou vencer mais essa etapa, mais esse obstáculo na minha vida. Amanhã, a hora que acordar, dá uma lavada no rosto, assim, ele olha para o espelho e fala assim, puxa, eu estou vivo. Cara, eu estou um cara bonito, eu tenho a minha esposa, eu tenho meus filhos, eu tenho meus netos. Faz um abraço coletivo e fala para ele, olha nos olhos de cada um deles. Sabe, acho que nós temos pessoas aqui de toda parte do estado, acho que a gente se conecta com pessoas que estão do outro lado do mundo, mas às vezes a gente tem uma certa dificuldade de romper a barreira da distância de uma cadeira para outra, olhar nos olhos das pessoas que nos ajudam, a pessoa que passa aquela camisa para a gente, e a gente tem dificuldade de falar assim, muito obrigado. Eu não seria o homem que eu sou se não fosse a tua paciência, a tua benevolência, a tua compreensão para comigo. Sabe? E se abracem. Dê um abraço de 40 segundos e como assim, eu peço para vocês, fale uma coisa positiva no ouvido da tua esposa, do seu neto, do seu filho. Ele não está aqui, Paulo, ele está em Goiás. Liga para ele e fala assim, filho, com toda a dificuldade do mundo, eu quero dizer uma coisa para você. Eu amo você. Essa corrente do bem, essa vibração, eu tenho certeza. Depois você pode me cobrar isso. Vai fazer do dia de cada um de nós um dia um pouquinho melhor. É isso. Muito obrigado. Doutor Elídio. Viu, Enilson? O doutor Paulo falou uma frase aí agora que eu aprendi em 1975. Eu fiz um encontro de casais com Cristo aqui na Igreja do Calvário, em São Paulo, e eu conheci um monsenhor chamado Monsenhor Miziara, que ele era um paróquio lá de Bragança Paulista. E todas as vezes que você ia cumprimentar ele, como vai, Monsenhor Miziara? Ele falava, estou vivo. Ele só respondia isso, estou vivo. E é uma grande verdade, nós estamos vivos. Olha, para mim, o senhor falou, e o doutor João também falou, de várias sementes. Para mim, me plantou muitas sementes, tenha certeza disso. Eu estou muito grato, agradeço ao doutor João, ao doutor Paulo. Muito obrigado por ter nos passado toda essa energia, né, esses bons pensamentos. Só temos que agradecer. E, mais uma vez, agradecer todos os presidentes que estão aqui nos acompanhando e alguns lojistas que estão também nos prestigiando. A todos vocês, o meu muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo. Obrigado, doutor João. Obrigado mais uma vez, Enilson, pela sua participação aí, por ser o mediador, como sempre. Parabéns a todos. Muito obrigado.